Nem toda história está em livros. Algumas aconteceram de verdade e mudaram vidas para sempre. Eu sou a Danila Cabral e aqui é Entre Livros, Recomeços e Mais. E hoje você vai conhecer um caso que parece ficção, mas é real. Antes de começar, já curte esse vídeo, comenta o que você acha e compartilha com alguém que gosta desse tipo de história. Ah, e não esqueça de me seguir. Por fora, era uma vida que muitos chamariam de perfeita. Uma casa ampla nos arredores tranquilos de Charlotte, Carolina do Norte. Um casamento com um atleta profissional. Um filho pequeno correndo pela casa. E um recém-nascido que acabara de chegar ao mundo. Deidre Lane tinha 25 anos. Fred Lane, 24. Ele era um nome conhecido dentro do futebol americano. Running back do Carolina Panthers. Um jogador que havia conquistado respeito dentro da NFL. Forte, rápido, disciplinado em campo, mas fora dele sua vida parecia seguir um rumo diferente. Nos meses que antecederam o crime, tudo começou a desmoronar. A transferência de Fred para o Indianapolis Colts no início de 2000 deveria ser um novo começo. Mas, para o casal, foi o início de uma fase instável. A distância trouxe tensão. As viagens constantes aumentaram o desgaste. E as discussões ficaram mais frequentes. Briga por dinheiro, brigas por controle e brigas por ausência. Em março daquele ano, um episódio marcou um ponto de ruptura. Durante uma discussão, Fred teria arrancado um colar do pescoço de Deidre com força suficiente para derrubá-la. Ela procurou as autoridades, registrou uma ocorrência, mas pouco depois recuou. Disse que ele nunca havia colocado as mãos nela. O caso não avançou, mas algo já estava quebrado. Na semana seguinte, Fred passou um tempo longe de casa, hospedado com familiares em Nashville. O casal, na prática, estava separado, ainda que sem formalizar isso. E nesse meio tempo, um detalhe silencioso foi construído. Um seguro de vida, 5 milhões de dólares, feito poucas semanas antes da morte. Enquanto isso, dentro da casa em Charlotte, outra tensão crescia. Deidre estava grávida, em estágio avançado. Segundo relatos, ela chegou a pedir para antecipar o parto. Queria que o bebê nascesse antes do retorno de Fred. O motivo nunca ficou totalmente claro, mas o medo já fazia parte da equação. Em 5 de julho de 2000, na véspera de morrer, Fred Lane fez uma ligação para o pai. Disse que queria vender sua motocicleta. Precisava de dinheiro. Não parecia um homem prestes a morrer, parecia alguém tentando reorganizar a própria vida. No dia seguinte, ele embarcou de Nashville para Charlotte. A viagem durou poucas horas. O que aconteceu depois durou minutos. Em 6 de julho de 2000, a casa estava decorada. Balões cor-de-rosa, um enfeite de cegonha, sinais de um nascimento recente. Dentro dela, Deidre, sozinha, com um bebê de apenas 7 dias no braço. E, segundo a acusação, esperando. Quando Fred chegou, tudo indicava que ele mal teve tempo de reagir. As malas ainda estavam na entrada, as chaves ainda na fechadura. Ele havia acabado de cruzar a porta. Foi então que o primeiro disparo ecoou pela casa. Uma espingarda calibre 12. O tiro atingiu o peito, destruiu o coração. Segundo o médico legista, a perda de consciência seria quase imediata, segundos, talvez menos de 1 minuto. Mas houve um segundo disparo, e esse mudaria completamente o rumo da história. Minutos depois, o telefone tocava na central de emergência. Do outro lado da linha, gritos, choro descontrolado. Uma mulher à beira do colapso. Era Deidre.
Ele acabou de levar um tiro porque não me deixava em paz. Eu pedi para ele parar. Eu pedi. A operadora tenta organizar o caos. Senhora, respire, me diga o que aconteceu. Mas a resposta vem fragmentada, quase incoerente. Eu acho que atirei nele no peito ou na barriga. Eu acho que atirei de novo, não sei. Por favor, manda alguém. Tem sangue por todo lado, tem sangue em mim. Ele está respirando? Eu não sei, eu não cheguei perto. E então, no meio do desespero, uma frase que ecoaria durante todo o julgamento. Eu tive um bebê há 7 dias. Ele entrou, começou a me enforcar, disse que o bebê não era dele, começou a me bater. A voz falha, o choro aumenta. Eu estava com muito medo, por isso atirei de novo. Em outro momento, quase sussurrando para o bebê, me desculpa, me desculpa. A operadora pede que ela se acalme, mas o cenário já estava traçado. Quando a polícia chegou, encontrou silêncio, um silêncio pesado. Fred Lane estava caído logo na entrada, de bruços, imerso em uma poça de sangue. As chaves ainda estavam na porta, a mala intocada, a arma no chão. E os detalhes começaram a contradizer a versão apresentada. O primeiro tiro havia sido devastador, mas o segundo era impossível de ignorar. Um disparo na nuca, a curta distância. Para os investigadores, aquilo não parecia defesa, parecia execução. Segundo a acusação, a sequência foi simples e brutal. Ela atirou, ele caiu, e já indefeso, ela se aproximou, pisou no sangue, apontou a arma para a cabeça dele e disparou novamente. Durante a investigação, novas camadas surgiram. Deidra afirmava que Fred ainda estava se mexendo, que temia que ele se levantasse, mas os peritos discordavam. Para dar o segundo tiro, ela teria que estar praticamente sobre ele, a poucos metros, talvez menos, perto demais para alguém que dizia estar em perigo. Ao mesmo tempo, a defesa construía outro cenário: relatos de abuso, alegações de violência física e psicológica. Uma mulher que vivia com medo, que escondia tudo por vergonha. Eu amava o Fred, mas às vezes ele me assustava. Eu não sabia quem ele era. Mas havia inconsistências. Nenhuma evidência clara de agressão frequente. Nenhum histórico médico que confirmasse violência contínua. E no meio de tudo isso, o seguro de vida. 5 milhões de dólares. Para a promotoria, aquilo era um motivo. Para a defesa, coincidência. O julgamento não foi simples. Sem um julgamento completo tradicional, a decisão ficou concentrada na sentença. E antes dela, Deidra fez sua escolha. Se declarou culpada. Homicídio culposo, não assassinato. Uma admissão, mas não completa. Durante a audiência, ela chorava frequentemente. Em alguns momentos, sequer conseguiu permanecer no tribunal. Saiu para evitar ouvir detalhes da própria ação. As provas eram pesadas, as imagens piores ainda. O juiz analisou tudo e decidiu. Havia intenção, havia tempo e havia escolha. O segundo disparo foi o ponto decisivo. Não foi impulso, foi decisão. A sentença foi de 7 anos e 11 meses de prisão, a pena máxima possível dentro da acusação aceita. Durante a leitura da sentença, Deidra chorou, mas não disse mais nada. 3 de março de 2009, depois de quase 6 anos presa, Deidra Lane deixou a prisão. Saiu às 9h25 da manhã. Caminhou em silêncio, entrou em um BMW onde familiares a aguardavam. Não falou com a imprensa, não olhou para trás e nunca mais explicou completamente o que realmente aconteceu naquela casa. Naquele momento, entre o primeiro e o segundo disparo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi legítima defesa ou um crime planejado desde o início? Comenta aqui embaixo, que eu leio todos os comentários. Se você tem uma história ou conhece um caso que precisa ser contado, me envia
porque a próxima história pode ser a sua. Se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal